Romanos capítulo 2, verso 6, diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Amém? Podemos assentar. Amados, eu quero tratar algo com vocês nessa noite que eu reputo ser de algo de mais importante. Quando eu me formei no Instituto Teológico, o nome da minha classe, nós sempre fazíamos isso, o nome da classe tinha como base um tema bíblico, e a minha classe ela foi pautada em Carvalhos de Justiça, Isaías capítulo 61. E quando eu paro para pensar sobre isso, eu paro para pensar o que nós estamos vivendo atualmente hoje, porque Deus é justiça. E quando eu falo sobre Deus, que é uma justiça, eu tenho que entender claramente que isso é uma das qualidades mais importantes que nós devemos entender de Deus para conosco. Deus é justo, faz parte da sua essência, é uma atribuição, é algo que nós precisamos compreender. E olhe bem para mim, o que está acontecendo hoje? Não é muitas injustiças? Eu vou tratar um assunto atual, previdência, a reforma da previdência. Tem alguém aqui que já é aposentado, tirando o meu sogro, que eu sei que já está aposentado faz muitos anos? Davi, Conceição, Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, glória a Deus que vocês já são aposentados. Meu pai está se aposentando. Ai, que bom, graças a Deus. Porque quem está no mercado atual, com essa nova reforma da Previdência, pode esquecer. Pelas novas regras que estão surgindo aí, você tem que ter uma contribuição de 49 anos. Homem, tadinha da Thalita, tadinha do Davi, do Natan, tadinho de nós que ainda não somos aposentados, porque vai subir a quantidade de anos, e isso nada mais é do que a injustiça que percorre a nossa vida, nos anos, nos dias. Se a gente parar para pensar sobre outras injustiças, é só você olhar a nossa saúde. Se você vai no hospital público, e mesmo alguns hospitais públicos que são muito bons, são referências, que nem o Hospital das Clínicas, que nem aquele hospital de tratamento de câncer de mama, Pérola Baiton, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu fui várias vezes lá, eu comentava com a pastora Carol, com a irmã de um pastor lá da nossa igreja, eu acompanhei ela lá várias vezes. Quantas vezes nós vemos coisas boas, porém você olha que a fila é monstruosa, as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais. Quando alguém morre, aí você vai descobrir uma das maiores injustiças que está na terra: serviço funerário. Quem já passou por isso sabe como é difícil. Eu já passei por várias situações na minha vida. Quando meu pai morreu, então, foi terrível. Meu pai morreu na casa. Vou dizer para você que absurdo. Tive que correr atrás de médico para dar laudo, porque senão não ia conseguir enterrar. A previsão era que o tal do rabecão fosse passar na casa dele para pegar ele 48 horas. 2 dias. 2 dias. Imagina ele lá na cama, 2 dias morto. Ia começar a feder. Injustiça. Quantas vezes você se sente injustiçado na sua vida? Quando vem a sua conta de luz mais alta. Quando vem a sua conta de telefone mais alta. Quantas vezes acontecem injustiças no dia a dia da nossa vida? No banco,
com as situações, a injustiça das pessoas conosco, dentro da nossa casa, a injustiça dentro da igreja, a injustiça dentro da igreja. O lugar que deveria ser mais justo é o lugar mais injusto, porque as pessoas usam com as suas próprias mãos força e necessidade para julgar as outras, e aí se acham justos demais, e pensam que são justos demais, ao ponto de julgar as pessoas. E eu quero dizer que aqui tem que ser o lugar da justiça de Deus. Amém. Não nós. Quando eu paro para pensar sobre isso, sobre Deus ser justo, sobre uma justiça santa, pura, quando eu olho para isso, quando eu tento entender o que é ser justo, eu começo a olhar para a palavra de Deus e entender sobre ela algumas coisas que a gente precisa aprender sobre justiça. Primeira delas, quero que você abra em Colossenses capítulo 3, versículo 25. Olha o que a Bíblia diz sobre justiça. O apóstolo Paulo novamente diz a respeito disso. Colossenses capítulo 3, verso 25. Em algumas Bíblias vão estar a palavra agravo, em outras injusto ou injustiça. Diz assim, Colossenses capítulo 3, carta que o apóstolo Paulo escreveu, verso 25, diz: mas quem fizer injustiça, receberá injustiça, pois não há acepção de pessoas. Preste bem atenção. Primeira coisa que você precisa entender quando nós descobrimos o que é injustiça, ou estarmos na injustiça, é o seguinte, meu amado: Deus abomina tanto a questão da injustiça, que Ele fala por vários textos. Eu posso falar vários textos sobre a questão da injustiça, mas Deus abomina quando nós estamos fazendo o que? Acepção. Quando nós separamos, quando nós jogamos fora pessoas da nossa vida, quando nós praticamos injustiça com essas pessoas. Isso é sério, isso é horrível. Por quê? Porque Deus fala claramente para nós que Ele, em primeiro lugar, foi justo com todos, comigo, com você, através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Ele morreu para que nós pudéssemos ser o quê? Justificados. Justificados pelo sangue, para que o sangue pudesse dar a nós a condição de perdão, para que o sangue pudesse dar a nós a condição de vida. Mas nós estamos aqui, olhando para a palavra, entendendo que não podemos ser injustos. Deus abomina injustiça, e a injustiça, ela é praticada contra outras pessoas. Tem um grande amigo meu, o Gilson, ele já veio aqui em uma oportunidade. Ele é um grande musicista, ele dá aula em faculdade de música, e ele, na sua profissão, é fabricante de produtos de pet. O pai dele já tinha isso há muitos anos, e ele foi trabalhando nisso, e invariavelmente ele conta a injustiça que acontece com os animais. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Quem já viu molecada pegar gato e jogar pro alto? Já viu, Jorge? Hã? Só para ver se o gato cai em pé. Eu já vi isso várias vezes. Várias vezes. Eu tinha uns amigos que eram perturbados. Dava até dó. Eu saía correndo de medo de ver os coitadinhos dos gatos tomando aquelas lá. Você já viu cachorro sendo amarrado no rabo com bombinha? Já viu? Eu já vi. Gato também, né? Eu tenho, minha mãe pode contar bem, eu tenho um corte
no rosto, porque meu avô tinha um papagaio, e eu considerava esse papagaio meu, e o papagaio não quis dar o pé para mim, porque eu chegava para ele, dá o pé, louro, dá o pé, e ele vinha. Eu era novo, ele não deu o pé, e eu dei uma vassourada nele. Ele veio voando na minha direção, me arranhou. E aí a Bíblia fala sobre isso. Quem fizer injustiça, receberá injustiça. Olha que interessante, como nós temos uma coisinha tão pequena aqui dentro da Bíblia, que nós não prestamos atenção. Sabe por quê? Porque quando você está sendo injusto, quando você está praticando injustiça, é um dos adendos que eu vejo que Deus permite, que você pague por essa injustiça. E Ele diz, você que fizer injustiça, receberá injustiça. Se a gente puder usar outra regra espiritual, plantou, colheu, é a mesma coisa. Plantou injustiça, receberá injustiça. Mas nesse caso específico, Deus está sendo bem claro para nós, que nós precisamos ser pessoas justas. Justo que é, irmão, é ser uma pessoa equilibrada, na sua atitude e no seu jeito de ser. E tem muita gente dentro da igreja que não é equilibrada. Tem muita gente que tem 2 pesos e 2 medidas. Você conhece alguém que tem 2 pesos e 2 medidas? Hã? Conhece? Para uma pessoa é de um jeito, para outra é de outro. Porque talvez gosta mais de uma do que da outra. Não é fácil. Ter equidade, que quer dizer igualdade, é nós sabermos que, como justos que nós somos, porque o justo viverá pela fé, aquele que pratica a justiça é uma pessoa equilibrada com todos. Olha com os olhares de Deus para aquelas pessoas. Olha com o olhar do amor de Deus para a pessoa. E quando você coloca o amor de Deus para a vida da pessoa, você se torna uma pessoa justa, porque você não vai querer praticar injustiça com aquela pessoa. Ontem, eu normalmente quando faço certas situações, eu fui comprar papel de presente, e eu parei no Largo do Cambuci ali. Eu parei num lugar que estava próximo à faixa de pedestres, e apareceu uma senhorinha oriental, baixinha, com 2 bengalas, uma de cada cor. E ela parou ali naquela faixa de pedestres, e o Largo do Cambuci passa carro pra dedéu. E eu vi um monte de gente atravessar a rua, e eu não vi ninguém. Chegar do lado daquela senhora e falar assim, a senhora está precisando de alguma coisa, quer atravessar a rua, o que a senhora está precisando? Porque hoje uma das coisas que eu vejo no povo brasileiro é a má educação. Nós somos mal educados. Nós não paramos o carro para as pessoas passarem. Viu, Diego? Aprende, você que dirige carro. Quando você passar na rua, ver alguém, para o carro para o pedestre passar. Eu não estou falando que você não faça isso, só estou dizendo para fazê-lo. A gente não faz isso. O povo brasileiro é um povo injusto. Injusto com as pessoas de idade, injusto com as pessoas com deficiência. Eu estava conversando com a mãe do Mateus ali dentro, e o Mateus precisa fazer uma cirurgia. Entrou na fila, R$160 mil. E sabe o que disseram para ela? Olha, só um milagre para ele fazer, porque fila do SUS. E não tem esqueminha. Está aqui o pastor Paulo, ele conhece isso. Não tem esqueminha nessas filas não. Está lá na fila, fica na fila. É que nem fila de doação de órgão. Vocês sabem como é que faz doação de órgão? Você põe lá seu nome, precisa de órgão, não sei o quê. Não tem aquele negócio, pega o pauzinho e põe aqui em cima primeiro. Alguém vai lá e mexe os pauzinhos para pôr. É bem sério isso daí, ainda bem pelo menos. Mas o povo brasileiro não está preocupado com quem precisa de órgão. Não está preocupado, é injusto.
E aí eu estava lá com essa senhorinha, eu parei do lado dela e perguntei para ela: a senhora está precisando do quê? E ela virou para mim e falou: preciso atravessar a rua. Mas não tive dúvida. Ela estava na faixa de pedestre, fiquei do lado que estava a mão dos carros e atravessei junto com ela. E eu estava com pressa, né? Como sempre. Sempre eu vivo com pressa. Sempre eu estou na atividade, correndo. Aí ela atravessou para a segunda, o largo são duas ruas, uma para cá, outra para lá. Aí ela quis atravessar para o outro lado também, eu acompanhei ela até o outro lado. E eu já dei tchau, né? Tchau, Deus abençoe e tal. Aí ela pegou minha mão assim: espera um pouquinho. Falei: e agora? Eu queria te agradecer. Oi, querida, tudo bem? Eu queria te agradecer. Tá bom, querida, Deus abençoe. Vai na paz, irmã. Vai na paz. Eu falo: ó, Deus abençoe você. É muito bom alguém fazer isso, porque é tão difícil. E é difícil mesmo. Por quê? Nós somos muito injustos. Nós não entendemos que essa questão de atravessar alguém na rua é questão de justiça. E sabe por que eu falo que é uma questão de justiça? Porque a gente tem que dar às pessoas que têm mais idade o seu justo término de vida, com educação, com honra. E nós não fazemos isto. Deus está olhando para nós e está cobrando de nós sermos justos. Você é justo? Você tem praticado a justiça? Você tem sido uma pessoa igualitária com as pessoas que precisam? Nós somos injustos com as pessoas de cor, nós somos injustos com as pessoas que são deficientes, nós somos injustos com os velhos, nós somos injustos com tantas coisas. Mas nós, como cristãos, precisamos entender que uma das atribuições de Deus é ser justo. A Bíblia fala: Deus é justo. E se Deus é justo, eu preciso ser justo. Eu preciso ser correto. Eu preciso olhar para as situações da vida e não fazer acepção delas. Eu acho tão legal quando um filho ainda mantém aquela coisa: bênção, pai. Tem alguém aqui que tem filho que faz isso? Meus filhos não fazem, não. Hã? Não. Mas a criação foi minha, ou talvez eu errei, eu não os acostumei a fazer isso, mas eu acho tão bonito. Porque pedir a bênção ao pai ou à mãe quer demonstrar a justiça de Deus para com a vida da pessoa. Eu fui justo, porque eu sei que foi o pai que me criou, a mãe que me criou. Eu acho isso tão bom, tão bonito, tão valioso. Mas é assim? Não. Tudo mudou. E nós estamos cada dia mais injustos, por vários motivos. Eu poderia citar N motivos aqui, mas eu quero citar apenas o seguinte: que nós precisamos nos parecer com Deus. Precisamos ser justos. Eu tenho que ser justo. Se eu estou numa fila e eu tenho lá uma pessoa com mais idade, dê a justiça àquela pessoa, dê o lugar a ela. É tão simples isso, não é? É tão simples isso. Mas às vezes, que nem eu fui no mercado ontem, e aí tem lá aquela, como é que é aquela fila que tem aquela preferencial, obrigado. Tem a preferencial lá, que é pessoas com idade, pessoas com alguma deficiência, mães com criança no colo, não é assim? E estava vazio. Qual é a vontade que nós temos? Entrar na fila. Queremos ir mais rápido? Qual é o justo?
Se alguém chegar a falar para você do mercado, não, pode ir, mas e alguém chegar com alguma daquelas características, o que nós temos que fazer? Passe. Seja justo. Justo com aqueles que precisam, necessitam e têm as suas preferências. Amados, em Provérbios capítulo 22, no verso 8, diz assim: o que semear a perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Olha só que interessante, o que a Bíblia nos fala: o que semear a perversidade, cegará males, colherá males. De novo a Bíblia nos mostra, e Deus mostra, que a injustiça é algo que nós precisamos parar de praticar. Eu preciso ser justo, eu preciso dar valor ao que é o correto, eu preciso fazer o que é certo, porque se eu não fizer, eu vou sim colher mal, e muito mal. Eu preciso sim entender que há a possibilidade na minha vida de ser perverso. Pergunta para a pessoa do seu lado aí: você é perverso? Hã? Eu não quero que haja perversidade na sua vida. Eu quero que haja sim bondade, que haja os bons olhos de Deus através de você. Eu preciso ser justo. Deus é justo porque eu sei que através dessa justiça Deus me deu a condição de ser salvo. Eu sou justificado hoje, amados. Nós somos justificados porque Deus é justo. E a gente pratica a justiça. Está na hora de a gente praticar a justiça. Está na hora de a gente lutar pela justiça, pela boa justiça, por aquilo que Deus quer que a gente lute. Está na hora de nós sermos justos. Deixa eu explicar uma coisa, aonde eu quero chegar nessa noite, na mensagem. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Todo homem de Deus, ou mulher de Deus, que é justo, que é correto, revoluciona tudo que está ao seu redor. Sabia disso? Você precisa participar da revolução de Cristo nessa terra. E a revolução de Cristo nessa terra, a primeira revolução de Cristo nessa terra, foi ser justo. Ele quebrou paradigmas da injustiça que acontecia. Ele deu aos pobres, Ele deu às crianças, Ele deu aos viúvos, Ele deu àqueles que estavam necessitados. Ele foi demonstrando que a justiça de Deus era muito mais importante, e nós precisamos ser assim. Eu preciso quebrar isso na minha vida, eu preciso entrar na justiça de Deus. E quando você faz isso, quando você se torna justo, o que estiver ao seu redor vai ter uma revolução. E posso dizer, vai ter afrontas, vai ter confrontos, porque hoje o mundo é corrupto. O mundo hoje é o mundo do jeitinho, principalmente no Brasil. O coitado do Gerson, jogador de futebol da seleção de 70, quando fez aquela propaganda do cigarro, Vila Rica, se não me falha a memória, não é isso? É isso? Quem lembra? Você lembra? É Vila Rica, é isso mesmo? E que ele dizia na propaganda: tudo se dá um jeitinho. O Brasil é um Brasil de jeitinhos. Você quer ter jeitinho para tudo. Eu quero dizer para você, você não é uma pessoa de ser de jeitinhos, você é uma pessoa para ser do jeito de Cristo na terra. E para ser do jeito de Cristo na terra, você precisa entender que você precisa ser justo. A sua balança tem que ser diferente. A sua balança tem que ser equilibrada. Tanto é, se não me falha a memória, pastor Paulo,
A balança equilibrada é o símbolo da justiça. Não é isso? Lembrem-se disso. Quando você pega o cartão de um advogado, normalmente eles põem a balança lá. E a balança está sempre igual. Eu quero profetizar que na sua vida a balança do Espírito Santo estará sobre você, sempre equilibrada. Equilibrada para as pessoas, equilibrada para a sua vida, porque você vai se tornar uma pessoa justa. Quer participar da ceia do Senhor? Você precisa ser justo. Você precisa ser correto, você precisa ser reto. Você não pode fazer acepção de pessoas. Você não pode dar a alguém algo a mais que ela não mereça, nem menos a alguém que precisa de mais. Por isso que nós vamos lá em Atos capítulo 2, a partir desse capítulo, que nós vamos ver a igreja sendo formada. E qual era a primeira noção de justiça dessa igreja? Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos separar todos os bens que estão sendo dados aqui. Então, se o Davi tem mais, e ele tem lá 2 pessoas na casa dele, e se o Salvador tem lá 10 pessoas na casa dele, nós vamos fazer uma divisão por igual, proporcional, para que o Salvador tenha a mesma condição das pessoas que tem na casa do Davi, para que sejam iguais as situações de vida. Eles dividiram em comum todas as coisas. O que tinha menos, recebia mais. O que tinha mais, recebia menos. Porém, todos eram iguais. Na igreja, todo mundo é igual. Na igreja, eu não sou melhor do que você porque eu estou pregando. Na igreja, apenas eu sou aquele que vem trazer para você uma orientação. Mas nós somos todos iguais na presença do Senhor. E isso é justiça de Deus. Você precisa ser justo. Eu não sei se você compreende o que eu estou querendo pregar para você hoje, mas você precisa mudar a sua vida. Você precisa ser mais justo. Ser mais justo com as pessoas. Para ser mais justo com as pessoas, para encerrar, coloque amor nas suas atitudes. Coloque o amor de Deus, o amor incondicional. Porque quando você coloca o amor incondicional, você age com justiça. Você age com a justiça de Deus. Sempre vai olhar com os olhos de Deus. Feche teus olhos. Eu quero que você fale com o Senhor. Se porventura você tem praticado algum tipo de injustiça, alguma injustiça que você ainda faça. Não? Você precisa ser justo na sua casa. Você precisa ser justo na sua casa. Você precisa ser justo nas suas atitudes. Você precisa ser justo com as pessoas, com os mais velhos, com os mais novos, com os necessitados, com todos aqueles que precisam. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu peço a Ti, Senhor, derrama sobre nós a sabedoria de nós sermos justos. Sim, nós precisamos da justiça. Nós precisamos, ó Pai, sermos corretos e retos, para que nós possamos participar do corpo e do sangue. Pai, nessa noite eu declaro, Pai, que nós tenhamos sim a sabedoria de fazermos a Tua vontade, a Tua verdade. Em nome de Jesus, me ensina, Pai, a ser equilibrado com os meus filhos, a ser equilibrado com a minha esposa, a ser equilibrado na igreja, a ser equilibrado no meu trabalho, a ser equilibrado quando eu vou ao supermercado, a ser equilibrado, ó Pai, quando eu estou sendo aquela pessoa que precisa mostrar a revolução que o Senhor trouxe a este mundo. O Senhor trouxe uma revolução. O Senhor trouxe uma balança igual para todos. Não há distinção quem tem mais, quem tem menos. E às vezes nós temos menos. Às vezes nos sentimos injustiçados com tantas coisas que acontecem nessa terra. Mas Pai, nos ensina a sermos justos. Em nome de Jesus. Peço a Ti, Senhor, a começar em mim essa mudança. A começar em mim. A ceia passará. Você vai pegar o pão e o cálice, segure até que todos tenham.
até que todos nós possamos adorar a Deus dessa maneira e que nós pratiquemos a justiça do Senhor em nossas vidas. Amém.